Olá, olá, bem-vindos a uma comissão política extraordinária, esta com o líder do PCP e da CDU, Paulo Raimundo. Muito bem-vindo a esta nossa casa. Muito obrigado. Eu sou a Eunice Lourenço, comigo está a Margarida Coutinho, que geralmente acompanha o PCP. E para começarmos esta comissão política, pedimos a Paulo Raimundo que escolhesse um som, e o som é do Primeiro-Ministro. Porque, Sr. Deputado, pergunta-me, está disponível para subir o salário mínimo hoje para 1.000 euros? Está disponível para aumentar já os salários todos da administração pública? Oh, Sr. Deputado, ele disponível estava. Quase me apetecia dizer quanto é que me empresta para isso, mas repare bem. É isto. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. E porquê é que escolheu este som? Não, porque eu olho, para já agradecer a possibilidade de estar aqui, com muito gosto que aqui estou. Eu escolhi este som porque ele é revelador, de certa forma, do que está em opção nas próximas eleições. É se nós continuamos com este tipo de discurso, onde nunca há dinheiro para aquilo que importa, que é a vida das pessoas, dá sempre dinheiro para os benefícios fiscais, para a descida do IRC e por aí fora, ou se vamos fazer uma alteração de fundo, de ruptura com este caminho, procurando responder àquilo que importa. E o que importa é a vida das pessoas, nos salários, nas pensões, nas creches que faltam tantas, nos lares que faltam tantos, no acesso à habitação, nas grandes opções que são precisas fazer, nomeadamente fixando os profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Pronto, no fundo é esta a opção, e isto foi, eu diria, podíamos ter escolhido outros sons deste, que demonstrasse este confronto de projetos que está em causa. Eu escolhi este, porque eu acho que ele foi muito revelador, e se me permite, diria assim, porque a equipa do PCP que trata dos conteúdos das redes sociais fez um trabalho extraordinário com estes sons, porque que não dá para ver, mas ele é, conforme o Primeiro-Ministro vai dizendo, se me empresta dinheiro para isso, vai-se mostrando opções que se fazem e que demonstram que não é um problema apenas de falta de meios e de recursos, é um problema de opção. E nós não temos a ilusão que resolvemos tudo de um dia para o outro, nem temos a ilusão de que o caminho é um caminho simples. Agora, que se podem fazer opções diferentes, podem. Isso não temos dúvidas nenhuma sobre isso. Neste som, o Primeiro-Ministro está a falar exatamente de salários. No programa eleitoral do PCP, o PCP quer um aumento de salário mínimo para 1.000 euros já em julho deste ano e um aumento geral dos salários em 15% no imediato. Mas acha que estes prazos são realistas? É possível fazer isto? Sabe, quando a vontade política é pouca, os prazos nunca são realistas. E é preciso fazer opções, é que tem a ver com isso. O que nós acreditamos é que a riqueza está a ser criada no nosso país todos os dias, e ela está mal distribuída. E portanto nós precisávamos de valorizar aqueles que põem a economia a funcionar e põem o país a funcionar, e precisávamos que esses, que são os trabalhadores, todos os trabalhadores. Como é que redistribui melhor? Eu não vou fugir à pergunta, mas todos os trabalhadores, aqueles que criam a riqueza, que tivessem uma parte maior dessa riqueza que criam para si, para os seus salários, nas suas condições de vida, para elevar as condições de vida, e é possível. Nós temos um exemplo concreto. Nós temos o salário mínimo em Espanha, que é praticamente 1.200 euros. Ora, podem dizer assim, está bem, mas a produtividade em Espanha não é a mesma que é em Portugal. É verdade. A produtividade em Portugal é cerca de 80% da produtividade em Espanha. Ora, se vamos ver o que é que significa isso nos salários, desde o salário mínimo até o salário médio, isso significa que nós temos a 70% daquilo que é o salário mínimo e o salário médio espanhol. Ora, o que é que isto significa, fazendo uma regra 3 simples? É que se aplicássemos o mesmo critério que é aplicado em Espanha, do ponto de vista da relação produtividade-salários, o salário mínimo português estaria muito perto dos 1.000 euros hoje. E o salário médio estaria acima dos 2.000 euros. E esta é que é a realidade. Isto é indesmentível, são factos. Nós não inventámos estes números, não temos nada a ver com o governo espanhol, nem decidimos sobre a política espanhola. Mas isto são questões objetivas. Portanto, isto significa o quê? Que é possível que a riqueza que é criada seja distribuída de outra forma. E não pode ser nos amanhãs que vão vir um dia, se não chover, desculpem a expressão um bocadinho, porque este é o problema. Nós estamos confrontados com duas propostas de aumento de salário mínimo para 2029. Uma de 1.100 e uma de 1.110, se a memória não me falha. Há 10 euros de diferença entre uma e outra. É possível aguentar até 2029 com os salários, com o nível salarial que temos.
é possível nós chegarmos a 2029 fixando um salário mínimo nacional que é mais baixo do que aquilo que é hoje praticado em Espanha. Já nem quer falar da bilha de gás, da botija do preço da botija de gás. Parece que o PS agora também já tem propostas sobre a botija Mas de claro, gás, não é? tem sempre, né? Estamos à porta das eleições, há sempre propostas nesse sentido, ainda que se o PS tivesse há 3 meses apoiado a nossa proposta, já tínhamos resolvido esse problema, mas pronto, isso são opções de cada um. Mas voltando aqui aos salários, como é que se determina estes aumentos de salários? Por imposição? Não, por negociação? Há três questões fundamentais para o fazer. Primeiro é aquilo que cabe ao próprio Estado, aplicar aumentos de salários nos seus funcionários. Esse é um caminho. Lá está, são opções, têm que ser feitas. O cálculo que temos é que para aplicar aquilo que nós propomos de 150 euros no mínimo para cada trabalhador, neste caso do Estado, isso teria um custo sensível de 1.500 milhões de euros. É muito dinheiro. Mas se fizermos comparações com outras rúbricas de onde se gasta uma parte do dinheiro do Estado, íamos ver que não é assim tanto. Mas há outra vertente, que é a fixação do salário mínimo nacional. Cabe ao Governo esta fixação. E a terceira, que não é menos importante. E o Governo deve fazê-lo sem negociação na concertação social? Vamos ver, se há uma coisa que nós aprendemos nestes últimos anos, é que os salários e os direitos dos trabalhadores não podem ficar sobre a pressão e a chantagem das entidades patronais. É a mesma coisa. Parece que tem um poder de veto. Ora, se nós estamos à espera disso, isto nunca mais anda para a frente. Mas a terceira via para aumentar salários, que é a questão fundamental, também aí esbarra, se me permite, nesse problema da concertação social, que é acabar de uma vez por todas com a caducidade da contratação coletiva e alterar o tratamento mais favorável para o trabalhador. Ora, estas são duas peças que na prática transferem o poder de veto para as entidades patronais e deixam os trabalhadores em contratação coletiva dependentes desse poder de veto. Ora, enquanto nós não equilibrarmos este equilíbrio de forças, nós vamos estar perante uma situação que é compreensível. Vamos lá ver, nós não temos nenhuma ilusão, não há almas caridosas neste mundo. Há algumas, mas nós estamos num confronto, e o confronto é quem manda quer ter mais lucros, e é legítimo que assim seja, e para ter mais lucros só é possível por duas vias. Esse discurso não leva a uma certa demonização das empresas? Não. As empresas não são necessárias Pelo contrário, ao tecido são fundamentais. Aliás, eu já disse isto num debate e não foi brincadeira. Se há alguém que defende as empresas, e em particular as micro, pequenas e médias empresas, é o PCP e a CDU, com propostas concretas. Vou dar 2 exemplos. Nós sabemos, e quem nos está a ouvir saberá, e até com mais propriedade do que eu, do ponto de vista técnico, que os grandes custos das empresas no geral e das micro, pequenas e médias empresas não são os custos salariais. Não é aí que é o grosso. Há uma média de 15% dos custos salariais. Claro, uma média, tem sempre este problema, que é uma média. Haverá empresas com mais, empresas com menos. Os grandes custos, esses sim significativos para todas as empresas, é os custos com o crédito, os custos com os seguros, os custos com as comunicações, os custos com a energia. Esses são os grandes custos que é preciso atacar. Só onde é que isto tudo esbarra, se me permitem? É porque nós, quando estamos a falar nos custos de energia, estamos a falar dos lucros da EDP e das grandes empresas distribuidoras. Nós, quando estamos a falar dos custos dos combustíveis, estamos a falar dos grandes interesses, nomeadamente da Galp e por aí fora. Quando estamos a falar das telecomunicações, estamos a falar das grandes empresas, dos grandes grupos económicos que determinam as comunicações. Ora, se nós quisermos, de facto, contribuir para uma alteração dos custos das empresas que permita, inclusive, não só manter lucros, porque nós não somos contra os lucros das empresas, mas também que eles possam ser melhor distribuídos, então temos que atacar nas grandes questões que são os custos de contexto, que são estes. E para não falar já do problema dos custos de crédito, que são um escândalo. Nós temos a banca, o ano passado, sabem, no total foi 6,3 mil milhões de euros de lucros, o conjunto da banca. Os 5 maiores bancos, 5 mil milhões de euros de lucros no conjunto. Metade destes lucros não foi à conta das taxas de juros, que são elevadíssimas. Foi à conta de uma coisa que se chama comissões bancárias. Comissões bancárias para tudo. É comissão de gestão da conta, é comissão por tem conta, é comissão por não tem conta, é comissão porque quer o cartão, é por não ter o cartão. Conhecemos bem por experiência própria o que é que isto significa. Metade destes lucros são à conta disso. E porquê é que não se acaba com estas comissões bancárias? Aliás, uma parte delas foram criadas, então estamos recordados disso, a pretexto de uma questão concreta, que foi as taxas de juros negativas ou a zero. Os bancos precisavam de uma fonte de
da receita e, portanto, foram possibilitadas criar taxas e taxinhas e comissões. Ora, isso hoje já não se verifica. Ou seja, esse equilíbrio desapareceu. E, portanto, havendo hoje taxas que não são negativas nem zero, então tem que se acabar com as comissões bancárias. Isso tem um impacto nas micro, pequenas e médias empresas, que são só 98% do nosso tecido empresarial, de grande dimensão. Resolvia tudo? Não resolvia tudo. Mas resolvia, dava um contributo para isso. E o Paulo Raimundo nomeou aqui algumas medidas que estão no programa eleitoral do PCP, reduzir IVA na eletricidade, nas telecomunicações, no gás, estes aumentos de salários e pensões. O PCP tem formas de financiar o seu programa eleitoral destas medidas? É claro, é como disse, os programas eleitorais, as opções e os caminhos são feitos de opções. Ou o caminho é ir para déficit? Não, mas quer dizer, nós não temos. Então, olha, vou-lhe dar aqui uma surpresa, em primeira mão, não é a brincar, mas nós somos pelas contas certas. Qualquer pessoa de bom senso, qualquer pessoa que tem que gerir uma casa, uma família, tem que ser de contas certas, não pode ser de outra maneira. Agora, as contas certas têm que ser feitas à custa do quê? É à custa dos serviços públicos? À custa das pensões? À custa dos salários? Não tem que ser essa a opção. Ora, e o que é que nós dizemos? Nós temos um excedente orçamental à custa do quê e para quê? Pode ou não pode esse excedente orçamental ser utilizado para financiar as pensões, o aumento dos salários na administração pública, a fixação de profissionais no Serviço Nacional de Saúde? Pode ou não pode? Pode. No nosso entender, pode. Não há nenhum problema com isso. Mesmo num momento de incerteza internacional como aquele que vivemos. Não é isso, mas é exatamente neste momento de incerteza é que nós temos que criar as condições para enfrentar essa incerteza. E quais são as opções que nos estão colocadas? É dizer assim, excedente orçamental, ou é para pagar a dívida, que só é possível pagar a dívida com mais produção nacional. Não vale a pena nós nos iludirmos. Nós vamos barrar contra a parede. É uma questão de tempo. Porque não é possível continuar. Chega uma altura em que se aperta tanto que não dá para apertar mais. E, portanto, nós só conseguimos pagar uma dívida se tivermos mais produção nacional. Essa é uma. E depois não podemos pegar nos recursos que temos para transferir para opções que não correspondem às necessidades do nosso povo nem do país. Portanto, o excedente orçamental é um caminho. Temos esse excedente, utilizamos esse excedente para aquilo que é preciso. Mas depois há outras opções. Mas o excedente é conjuntural. Claro. E os aumentos de pensões tornam-se uma medida estrutural, não é? Mas é uma evidência. Mas como é que depois se financia? Não, a questão não é essa. A questão não é como é que se financia. A questão é como é que mais de 1 milhão de reformados no nosso país e pensionistas vivem com menos de 510 euros por mês. Que é isto aquilo que recebem mais de 1 milhão de reformados e pensionistas. Isto é que não é sustentável. Porque as opções económicas podem-se fazer. A vida das pessoas não pode chegar a uma altura e não tem outras opções. Nós temos pessoas hoje, como sabemos, a optar entre medicamentos, que tem uma dimensão brutal nos orçamentos, nomeadamente os mais idosos, entre medicamentos e comida. É esta a realidade. E, portanto, isto é que não é sustentável. E depois, é assim, é claro que um orçamento feito por nós não tinha 1.800 milhões de euros de benefícios fiscais. Não dispensava... Esses 1.800 não dispensava, chama pagava as benefícios fiscais o quê? O IRC? Sim, é uma parte disso. E para além desses, depois ainda há a descida direta deste 1 ponto percentual do IRC. São quase 400 milhões de euros. Um país como o nosso, com os déficits que tem, do ponto de vista, vou repetir, da saúde, da habitação, dos salários, das pensões, pode-se dar ao luxo, se me permitem, dispensar 400 milhões de euros para entregar no fundamental, porque este é que é o drama, a esses tais 19 grupos económicos de grandes multinacionais que encaixam todos os dias 32 milhões de euros de lucros. Eu acho que não se pode dar esse luxo. E é isto, são opções destas que têm que ser feitas. Pode-me dizer assim, o vosso programa custa muito. Não sei se custa muito. Eu acho que custa aquilo que é indispensável para responder aos problemas do país. Ou acredita que aumentando os rendimentos, seja dos salários, seja das pensões, isso também ajuda a ativar a economia? Não, lá está. Nós temos que olhar para a realidade do país como ela é. E não olhar para a economia no geral, nas folhas de Excel. O país, no fundamental, é isto. É um país de baixos salários e de baixas pensões. E depois tem outra particularidade. É que tem 80% de todo o seu tecido empresarial, olha, voltando às empresas, 80% vive no fundamental do consumo interno. Ora, e o consumo interno não é só, mas de grande medida é o quê? Os salários, ou seja, é o dinheiro que nós temos no bolso para poder gastar. Portanto, se nós apartarmos os salários e as pensões, o que estamos a fazer é apertar 80% do nosso tecido empresarial que vive à custa desses salários e dessas pensões. Portanto, é uma questão
até de bom senso. Não se pode dizer que seja provavelmente uma grande proposta revolucionária, é uma questão, até se quiser, a roçar a social-democracia, mas que é sustentada a partir da nossa realidade. Não é, porque a realidade portuguesa, desse ponto de vista, não é igual à alemã, não é igual à francesa. Assim como há outras matérias que não são iguais. Porque é que nós temos 90% dos créditos, quando foi este problema de aumento das taxas de juros, foi muito visível. Porque é que nós temos 80%, quase 90% dos nossos créditos bancários em taxa variável e não taxa fixa? É porque nós somos todos malucos e porque somos os maiores que arriscamos tudo? Não, é por uma questão simples. Cada um vai ao banco e pergunta: eu preciso de X para comprar uma casa. Quanto é que isso fica por mês em taxa variável e em taxa fixa? E a resposta é sempre a mesma. Taxa fixa é mais segura, desculpem a expressão, custa-lhe 100, não me liguem agora. E a taxa variável é mais cuidado, porque não sei o quê, mas custa-lhe 50. Pronto, está feito. A opção não é por uma questão de irracionalidade, nem por não percebermos nada de economia, é por uma questão da economia todos os meses que é preciso fazer e que milhares de pessoas enfrentam esse problema. Deixe-me insistir ainda aqui com a situação internacional. Até que ponto esta política protecionista de Donald Trump, com tarifas altas, vai ao encontro daquilo que o PCP também defendeu durante muito tempo, de aposta na produção nacional e de reindustrialização e, portanto, de menos globalização do mercado? Não, aquilo que nós temos sempre era que o país devia ir até ao limite das suas possibilidades, não desperdiçar nenhuma possibilidade e não ficar dependente das opções de outros. Isto não tem nada a ver com isolacionismo, pelo contrário. Até porque dissemos sempre, e conhece bem esse nosso posicionamento, de que o país não devia ficar dependente de 2 ou 3 ou 4 mercados. Devia ter um papel de diversificação das suas relações comerciais com o mundo inteiro que está à nossa espera. E nós, no fundamental, estamos dependentes de 4 mercados. É o espanhol, o francês, o alemão, o britânico e o americano, 4 ou 5, e o norte-americano. Ora, e nós não temos recursos ilimitados. Nós não somos um país que se possa dar ao luxo de loucuras, mas estamos em condições de fazer mais do que aquilo que fazemos. Estamos em condições de produzir coisas que importamos, com tudo o que isso implica do ponto de vista da produção nacional. Eu tenho dado 2 exemplos, podia dar mais. Um deles é os alimentos. Nós podemos produzir mais alimentos, não é compreensível com um país como o nosso. Não quero que se confunda isto com a ideia de que vamos resolver o nosso problema da soberania alimentar de um dia para o outro. Não é isso. Mas convenhamos que um país como o nosso, até com tradição e a história, pode-se dar ao luxo de produzir 3% de todos os cereais que consome. Não é possível se produzir mais cereais no nosso país. Não acredito nisso. Pelo contrário, é possível. Da mesma forma que é possível, e temos conhecimento científico, temos instalações, temos todas as condições para modernizar, para aumentar a nossa produção de medicamentos, nomeadamente naquilo que são os medicamentos, diria assim, mais, desculpem a expressão, rotineiros do dia-a-dia. Também não vamos conseguir ser soberanos do ponto de vista da produção dos medicamentos que precisamos. Isso não temos nenhuma dúvida sobre isso. Mas não quer dizer que não possamos produzir mais. Então nós produzimos para exportar. Nós produzimos medicamentos para exportar para os Estados Unidos, nomeadamente. Porque é que não fazemos também essa produção para nós próprios? E é estes caminhos que é preciso fazer. Não é um problema de isolacionismo, nem de fechar ao mundo. Pelo contrário, é um problema de diversificar com o mundo e potenciar ao máximo aquilo que o país pode dar. E nós temos uma ideia muito clara. O nosso país não está destinado a ser um resort turístico, apesar das extraordinárias qualidades que tem, isso é uma evidência, e tenho andado um pouco por aí, como devem calcular. E vai andar mais nos próximos tempos. E é muito visível a forma como nós acolhemos os turistas, temos gosto. Não é apenas um problema económico, é também uma forma de estar, isso é uma evidência, mas não pode ser apenas um resort turístico, nem pode ser uma outra coisa. Que eu chamei-lhe isto uma vez, talvez a expressão não fosse a melhor, mas olha, eu vou arriscar e vou utilizar lá mesmo. Que Portugal nem pode ser nem um resort turístico, nem uma escola profissional para formar quadros altamente qualificados e depois mandá-los para ir desenvolver as economias de outros países. Nós temos que criar as condições para que esses quadros, esses jovens, utilizem toda a sua força, a sua criatividade, o seu conhecimento, a sua audácia e a sua sabedoria para ajudarem o país a desenvolver-se. E, portanto, estes desafios estão colocados e nós não nos resignamos a esta ideia de que o país está destinado a ser um resort turístico e uma escola profissional. E também avançando para outros temas, o Paulo Raimundo, estas são as segundas eleições inesperadas desde que é secretário-geral do PCP. Se soubesse que isto era assim, tinha... Então, tinha o quê? Tinha vindo mais cedo, não é? Perguntava-lhe exatamente se hoje se sente mais preparado.
Eu acho que é normal, podemos dizer assim, há todas as questões eu vou-lhe chamar logísticas, né? Olha, isto estamos a fazer agora, outras Os coisas, debates, tudo aquilo que tive que ser confrontado, com a ajuda toda, né? Mas tive que ser confrontado, com o qual nunca me tinha confrontado, e penso que é normal que nós vamos ganhando um certo, eu vou-lhe chamar de traquejo, desculpem a expressão, um certo calo, e é normal que esteja mais à vontade hoje do que há um ano atrás. e está mais confiante? Eu acho que a questão nunca foi falta de confiança, sinceramente nunca foi isso. Eu acho que cada um é como é, né? Tem a sua. Eu preciso do meu tempo, assim, preciso do meu tempo para me sentir ambientado. E acho que ao fim, passadas as últimas eleições, já estava nesse tempo, só que estávamos no fim, e agora talvez seja mais. Mas aqui, quando lhe perguntava se está mais confiante, também era no sentido de confia num melhor resultado. O PCP tem vindo a perder lugares no Parlamento e número de votos, agora volta à estrada, por assim dizer, aposta no regresso de algumas caras como Bernardino Soares por Beja, um sítio onde perdeu, deixou de ter representante no Parlamento. Esta estratégia confia que dará frutos? E que frutos? Não, nós estamos muito confiantes. Desde logo, até pegando na sua expressão, porque se há coisa que nós não saímos, e há aqui testemunhas disso, foi da estrada. Nós estivemos sempre na estrada. É claro que a expressão mais visível do nosso trabalho é também a expressão institucional, a Assembleia, e aí julgo que é justo sublinhar que se houve quem tivesse confronto político e ideológico com o governo, fomos nós. Não estou a dizer que outros não o fizeram, mas de forma clara e evidente fomos nós, aliás desde o primeiro minuto, e portanto o que é muito bom, é muito saudável, porque fica claro, não fica muito claro, mas nós nunca saímos da estrada. Com a rejeição do programa de governo. Sim, não só, foi nós dissemos que é também uma forma de encostar o PS. Nós dissemos o que é que ia acontecer e aconteceu. Tudo aquilo que nós dissemos aconteceu, para mal do nosso povo, mas pronto, são perseguições políticas. Mas nós nunca saímos da estrada e estamos muito confiantes porque temos esse feedback. Esse feedback das pessoas, dos contactos que fazemos, das questões que colocamos. Eu sei que muitas vezes, vou espetar aqui um alfinete, se me permitem. Muitas vezes as matérias que nós falamos são aquelas que não têm propriamente maior centralidade do ponto de vista da comunicação social. Há sempre outros temas. Mas os temas que falamos, nós estamos convencidos que é aquilo que está no centro das preocupações da vida das pessoas, e isso dá-nos muita confiança, e eu tenho a certeza, até porque já fui confrontado com isto, de que há muita gente que por esta ou por aquela razão o ano passado fez uma opção de voto diferente, votou nesta ou naquela força, não vale a pena estar a enumerá-las porque isso não é a questão fundamental, e que desta vez vai votar na CDU, e portanto nós estamos confiantes porque convenhamos que os 205 mil votos que nós tivemos e os 4 deputados manifestaram-se profundamente insuficientes para enfrentar o que está aí e aquilo que está agendado para vir. E portanto é preciso coragem e determinação. E independentemente das opiniões que possam haver, até discordâncias que possam haver com o PCP e com a CDU nesta ou naquela questão, há uma coisa que as pessoas sabem. Coragem e determinação não falta nesta força. Não faltará lá deputados, e é isso que está em causa, para enfrentar os grupos económicos, os interesses dos grupos económicos. Não faltará lá deputados para enfrentar olhos nos olhos, a direita e a extrema-direita. Não faltará lá deputados para enfrentar esta loucura, porque não há outra forma de o dizer, mas é a sensibilidade que tenho, a loucura deste caminho militarista louco, que nos vai levar a continuar e nos levar para o fim, não tinha alternativa, e nos levar para o fim. E não faltará a coragem e a determinação para tratar daquilo que é importante na vida das pessoas. Salários, saúde, habitação, direitos das crianças. Indo aí ao desarmamento, no programa eleitoral a referência que é feita à Ucrânia é que o Estado português se deve empenhar na obtenção de uma paz justa e duradoura, e acha que essa paz justa e duradoura é possível sem fornecimento de armas à Ucrânia? Bom, nisso, vamos lá ver. Eu acho que não só é possível, é desejável e é urgente. E talvez que a resposta à sua pergunta, diria assim, de certa forma, está evidenciada nestes últimos 3 anos. Qual foi a consequência dessa opção?
Qual foi a consequência da opção de alimentar uma guerra, a guerra infinita, como afirmava o Papa Francisco, né? Essa loucura da guerra infinita. Terceira guerra em vários atos. Qual foi a consequência disso? A Ucrânia está melhor, a Rússia está melhor. Quantos milhares de vidas seriam salvo se em vez de empenharmos a força na guerra e nas armas, tivéssemos empenhado a força naquilo que determinou e determina todo o fim dos conflitos, que é a ação diplomática. Mas então qual a solução? A solução tem que ser encontrada... É um país soberano ceder alguma da sua soberania? Não. A solução tem que ser encontrada pelas partes que estão em conflito. E as partes que estão em conflito são a NATO, os Estados Unidos, a União Europeia, a Ucrânia e a Rússia. Mas acha que é possível falar com Vladimir Putin? É possível chamá-lo à razão? Qual é a alternativa? Qual é a alternativa a isso? É continuar a alimentar esta guerra? É levar esta guerra ainda a escalar ainda mais? Não basta o que já aconteceu de 2014 até agora, com estes 3 anos de facto com um impacto brutal, com milhões e milhões de mortes, um país praticamente destruído, ou metade de um país destruído. E não há também aqui uma coincidência agora entre o PCP e os Estados Unidos? Quer dizer, eu acho que não, por uma razão simples. Também defendem a via diplomática e Donald Trump também defende que é preciso falar com Putin, mas vamos lá ver, eu acho que não há nenhuma coincidência com essa agenda reacionária proto-fascista do Trump, né? Aliás, se há coisa, o Trump afirma isso, que agora sublinhou, mas no fim o que está interessado é no acordo das terras raras e como é que divide a Ucrânia e os recursos da Ucrânia. Na prática é isso que está em cima da mesa. Agora, há uma coisa que é preciso dizer também nesta altura, é que nós nestes últimos anos, em particular nestes últimos 3, fomos confrontados, no bom sentido, com várias tentativas de caminhos para o diálogo e para a paz. Foi da República Popular da China, foi do Brasil, foi da Turquia, foi da África do Sul, foi do Papa, né? Foi do Papa, essa iniciativa também proativa nesse sentido, todas elas barraram na União Europeia. A União Europeia nunca se empenhou numa solução diplomática, que é a única. Só há 2 alternativas. Ou a guerra acaba por via de um caminho diplomático, ou a guerra continua até à guerra final e até ao fim. Não há só há estas 2 alternativas, não há meio termo aqui. Tu acha que o caminho da Europa é a guerra até ao fim? Eu acho que não pode ser, porque os povos não vão permitir isso. Porque aquilo que nos estão a tentar convencer hoje é que os meus filhos, os nossos netos, vão ter que ser enviados para uma guerra cuja única questão que hoje está em cima da mesa é os interesses do complexo militar industrial. Mais nada. É a única coisa que sustenta esta guerra, é isso, mais nada. E portanto os povos não vão permitir, por mais propaganda, não vão permitir que os seus filhos e os seus netos sejam enviados para uma guerra para serem carne para canhão de uma coisa que não tem, que é preciso acabar com ela, não é alimentá-la. Voltando... E isto, se me permite, nós estamos muito à vontade com isto, porque mesmo aqueles que eram os principais ativistas e entusiastas de mais armas, mais guerra, mais combate, e o caminho, ouvimos isso tudo, são aqueles que hoje, felizmente, estão apostados na via diplomática do problema. E eu sei que lhes custa muito, nem precisamos que isso seja referido, mas tem que dar razão ao PCP desde a primeira hora que afirmou esse posicionamento. Voltando aqui ao campo nacional e ao reforço que espera que o PCP tenha. Estou muito convencido disso. Para que é que vai servir esse reforço? Para tentar uma maioria de esquerda ou só para combater uma eventual maioria de direita? Já não era coisa pouca. Já não era, para travar isso já não era coisa pouca. Mas eu vou responder. Serve para as 2 coisas. É que a grande vantagem do voto na CDU é que serve para as 2 coisas, ao contrário de votos em outros. É que o voto na CDU, mais votos, mais deputados, serve sempre para combater a direita. E não é combater um abstrato. É combater no que se está a preparar na golpada à segurança social. É combater no que se está a preparar nas alterações às leis laborais que está em cima da mesa. É combater o que se está a preparar a entregar ativos e empresas públicas às mãos de interesses que não tem nada a ver com os interesses nacionais. Isto, e para além daquilo que está em curso. Né? Nós ouvimos aquelas decisões já na 25ª hora do Conselho de Ministros sobre um enorme passo no que diz respeito ao desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde, com as novamente a conversa das PPPs e mais a privatização. Os SF, as Unidades de Saúde Familiar Privadas. Entendamos, a privatização do Serviço Nacional de Saúde.
Ora, isto é preciso travar tudo. E os nossos votos, os nossos deputados contarão sempre para travar isto. Mas contarão para outra coisa. É que sem os nossos votos e sem os nossos deputados, uma série de coisas que nós vamos ouvindo agora, estamos em campanha eleitoral, não é? Uma parte delas vão morrer na praia se nós não tivermos mais força e mais votos. Foi assim no passado, é assim no presente. 3 exemplos concretos. Aumento das pensões. Alguém acha que é possível as pensões aumentarem como é urgente que aumentem sem mais reforço da CDU? Alguém acha que é possível responder ao problema da habitação pública com aquilo que se exige, como nós propomos 1% do PIB para a habitação pública, construção, remodelação, sem o reforço do PCP? Toda a gente diz que a aposta na construção demora tempo e que é preciso soluções rápidas. É tudo verdade. Mas alguém acha que é possível elevar as condições de vida ou avançar com a rede pública de creches, que é uma urgência também que está aí, também se leva ao seu tempo, mas alguma vez tem que se abrir esse caminho, sem o reforço do PCP e da CDU, número de votos e número de deputados. E portanto esta é a grande vantagem de votar na CDU. 3 vantagens. Porto seguro, de combate à direita e que nunca falhará aquilo que é a vida das pessoas. É matrícula, é só vantagens. E portanto estão todos convidados a dar este contributo para a vida de cada um. Não é para o PCP e para a CDU. Já agora, se me permite, só porque esta é uma ideia que eu tenho frisado e é muito genuína. Eu sei que quem não me conhece pode achar que é mas é muito genuína e eu queria partilhá-la. É que nós queremos mais votos e mais deputados e mais força. E certamente na noite eleitoral vamos estar muito satisfeitos com isso e eu quero ter o prazer de transmitir essa ideia e certamente vamos abanar as bandeiras com muita satisfação, mas não é para isso. Nós queremos mais votos e mais deputados. Nós queremos mais votos e mais deputados porque sabemos que é com mais força que tivermos que responde à vida das pessoas. É isso que nos move. O resto, hoje o resultado é mau, amanhã é melhor, no outro dia será eventualmente pior. Isso é a vida, não tem problema. Isso não mexe com a liderança do PCP, ou seja, o Paulo Raimundo já teve de dar a cara por 2 maus resultados. Verdade, e um bom também, da Madeira. Agora, eu penso que é justo também sublinhar que conhecem-nos há muito tempo e acompanham-nos de forma muito de perto e sabem que no PCP as coisas não funcionam exatamente, não rolam cabeças, né? Não rolam cabeças por causa deste ou daquele resultado eleitoral. Não é, eu naturalmente que não serei secretário-geral do PCP para sempre, mas não será certamente por o próximo resultado eleitoral que isso se alterará. Se o resultado for bom, depois digo que fico para sempre. Não. Num cenário de vitória do PS, até onde é que o PCP está disponível a ir? Ou há um trauma da geringonça que impede novos entendimentos? Não, sabe que o maior trauma daquilo que foi apelidado como geringonça é as opções que já sabíamos que ia acontecer do que o PS fez. Foi o a seguir, foi o orçamento de 2022. Não, foi o orçamento de 2022, de facto. Aliás, ainda ontem, em propósito, isso apareceu no debate que tivemos, porque fiz questão de relembrar, porque é um facto, aquilo que o PS recusou relativamente, em todas as questões, mas relativamente ao Serviço Nacional de Saúde. Nós avançámos com as propostas todas, com as soluções que não resolviam tudo, mas que garantiam fixar médicos, fixar enfermeiros, fixar profissionais. E o PS recusou tudo. E chegámos ao que chegámos também por causa disso. Tínhamos tudo resolvido? Não tínhamos. Mas não tínhamos chegado à situação que chegámos com 19 urgências fechadas neste fim de semana. Mas... Alguém de bom senso pode considerar que num fim de semana, por acaso é o da Páscoa, não interessa, há 19 urgências fechadas, uma parte delas de obstetrícia e pediatria. Pronto, não é possível isto acontecer. Isto não é possível de acontecer. E o PS tem responsabilidade nisso. E portanto não há nenhum trauma. O trauma que há é o PS depois disso, um orçamento desastroso, conhecemos a história, eleições antecipadas, maioria absoluta e com tudo na mão, olha, as opções foram tão boas ou tão más que o atual governo não teve nenhuma dificuldade, nenhuma em dificuldade em gerir o orçamento, não foi preciso fazer nenhum retificativo, geriu com toda a tranquilidade o orçamento que o governo Costa deixou. Da mesma forma que o PS acabou por viabilizar este orçamento deste governo, também sem nenhuma dificuldade. Mas se o PCP for necessário para impedir um governo à direita, de uma maioria de direita, o PCP estará disponível para se juntar a uma frente esquerda? Mas, quer dizer, alguma vez o PCP falhou a um combate desses?
O PCP nunca falhou um combate desse. Aliás, se há algum que nunca falhou foi o PCP. Isso é uma evidência. Isso não é preciso... Que abriu a porta. Sim, mas escancarou a porta, abriu as janelas. Isso não... Lá está. Nem foi para nós abanarmos as bandeiras. Está a ver? Mais um exemplo. Foi porque era uma solução que se impunha naquele momento. Mas, por exemplo, agora recusa uma frente esquerda em Lisboa. Então, mas vamos lá ver. O problema não é... Os nomes podem dizer muita coisa, mas não dizem praticamente nada. O que é uma frente esquerda em Lisboa ou uma frente esquerda nacional? É com aquele programa do Partido Socialista. É com aquele programa poucachinho do Partido Socialista. O tal que quer o salário mínimo nacional em 2029. Aquele que quer acabar com as propinas em 2035 e nem sequer toca na questão fundamental que é as propinas de mestrado. Por exemplo, são exemplos pequeninos, mas que têm um grande significado. É isto é que é o programa de esquerda. É isto é que é a grande esquerda para salvar o país. Ora, isto não é nada. Mas se quiser, vamos a Lisboa. Então... O PS mostra-se tão empenhado nessa dita frente esquerda, no combate à direita, no combate a moedas, é ouvi-los. E depois, não foi um, não foi dois, não foi três, foram os 4 orçamentos. Os 4 orçamentos da Câmara Municipal de Lisboa, gerida por Carlos Moedas, pelo PSD e pelo CDS, foram viabilizados com os votos do Partido Socialista. É responsável por todas e cada uma das malfeitorias. O argumento da governabilidade, seja em Lisboa, seja no país, não comove, entre aspas, o PCP. Não, sabe porquê? Eu vou-lhe explicar. Não vou explicar nada, vou partilhar convosco por uma razão simples. O que é que me vale a mim a governabilidade da Câmara ou do Governo se essa chamada governabilidade desgoverna a vida da maioria do nosso povo? O que é que me vale isso? O que é que vale a estabilidade governamental se todos os dias a vida é composta de instabilidade, com um custo de vida que aumenta e cada um sabe bem o que é que isso significa no que diz respeito desde logo aos alimentos. A instabilidade do acesso à habitação, a instabilidade de 19 urgências fechadas, a instabilidade dos salários que não chegam ao final do mês, a instabilidade das pensões, como disse há pouco, há 1 milhão de reformados com 510 euros de reforma ou pensão. O que é que me serve a estabilidade governativa se a vida das pessoas continua instável? Nada. E não vou sinceramente, é para o lado que eu durmo melhor. Se querem assim uma coisa assim um bocadinho mais grosseira, é para o lado que eu durmo melhor. A estabilidade governativa só serve se ela der estabilidade à vida das pessoas. E uma coisa nem sempre corresponde à outra. E é isso que tem acontecido. E, portanto, esse argumento de que nós não viabilizámos, nós, o Partido Socialista, não viabilizámos um orçamento, o que viabilizámos foi o país, é um bocadinho de violino, né? Um bocadinho de violino. Então, e mal tocado ainda por cima. E, por outro lado, não receia que o argumento da governabilidade possa levar o PSD a recuar no seu não é não ao Chega e abrir portas a uma maioria de direita? Nós Chega a dar para tudo, né? Chega é sempre justificação para tudo. É para o bem e para o mal. Geralmente é para o mal e para o mal. Mas é sempre justificação para tudo. E eu não queria pôr o Chega no centro do debate. Já basta o que basta, não queria. Agora há uma coisa que eu sei. Há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta. É que o Partido Socialista viabilizou o Orçamento de Estado do PSD e do CDS. Com tudo aquilo de malfeitorias que tem. Viabilizou. E se não o tem viabilizado, obrigava o Chega a ter que votar a favor, porque o Chega ia votar a favor daquele orçamento, ou melhor, ia viabilizar o orçamento. Não sei se votava a favor, dependia da conjugação, mas se tivesse que votar a favor, votava a favor. Foi isso que fez na Madeira. Nós já nos esquecemos de que com Miguel Albuquerque nunca, jamais, e depois o que é que aconteceu? Foi ou não foi o Chega que viabilizou o programa do anterior governo? Foi o Chega que viabilizou o programa do governo. Era o que teria feito na República. Só que lá está, perante essa chantagem teórica, pronto. Quem se deu mais depressa foi Pedro Nuno Santos, é isso que está a dizer? Eu não estou a dizer, foi um facto. Aliás, eu nunca mais me esqueço, estamos todos lembrados daquela semana, né? Segunda, Comissão Política do Partido Socialista, terça, qualquer coisa do Chega, nem sei qual era o órgão, para o caso também não interessa, mas eu também só decido um, portanto, independentemente do órgão, há alguém que decide. E na terça-feira o André Ventura já não foi tão perentório dizer que não viabilizava o orçamento. Ou estamos esquecidos disso? Não estamos. E pronto. E portanto, foi uma ABB. O Partido Socialista deu uma ABB, mais uma ABB ao Chega. Pronto, isso não... Essa conversa do Chega para mim não... É que isso é argumento para tudo. E justifica sempre a política do menos mal. Porque ai, não pode ser, é o menos mal. Não, isso connosco não dá. E em março... Aliás, se me permite, desculpa, é que isso só alimenta ainda mais essa força reacionária.
Em março do ano passado, quando o governo de Luís Montenegro foi eleito, o PCP apresentou uma moção de rejeição ao programa de governo. Agora, nestas eleições, se a AD voltar a ganhar, podemos contar com isso novamente por parte do PCP? É assim, aquilo que conhecemos do programa só nos pode levar a não acompanhar, ou seja, não deixar de tentar travar um programa que sabemos que é errado para o nosso povo e para o nosso país. E, portanto, faremos tudo o que tiver ao nosso alcance para lhe dar combate político, ideológico, para ter mais força. Não podemos acompanhar isso. Ainda antes de entrarmos... Há várias formas de o fazer, desculpe, só para não estar como é que se diz, a afunilar nessa opção. Antes de entrarmos nesta pré-campanha para as legislativas, andávamos numa muito pré-campanha presidencial e num aquecimento para, um bocadinho cedo demais, para talvez, as autárquicas. Chegou, pelo menos, a não recusar ser candidato presidencial. Isso é uma questão que neste momento não se coloca ou pode vir a colocar-se? Não, olha, eu sinceramente acho que não se vai colocar isso. Há uma coisa que eu sei que se vai colocar. É que nós não vamos abdicar de intervir nesse espaço de batalha política e ideológica. O PCP terá candidato próprio? O PCP, dificilmente, por aquilo que se conhece, encontrará algum daqueles que se apresentaram ou que eventualmente se vão apresentar, diria assim, a pessoa na qual dispensaria ter uma afirmação própria. Até agora daquilo que se conhece. Portanto, nós não vamos abdicar de intervir nesse espaço. E poderá ser Paulo Raimundo. E temos, felizmente, um conjunto muito largo de militantes e até de muitos amigos com quem podemos correr para essa e para outras batalhas. Poderia ser, por exemplo, António Filipe? Podia ser António Filipe, por exemplo, Paulo Raimundo, até outra pessoa não membro do partido que eventualmente estivesse disponível para essa. Manuel Carvalho da Silva? Há vários, sinceramente. Voltou às campanhas do PCP há um ano. Sinceramente, eu acho que há vários. O PCP tem fizeram isso muito no Congresso de dezembro e já na anterior campanha eleitoral, acho que também fizeram uma espécie de apelo ao regresso de quem se foi afastando do PCP. Esse apelo está a ter resposta? Eu julgo que sim, olha, eu há pouco estava a fazer aquela referência de muita gente que, até diretamente comigo, que conversa e que desabafa, que fez as opções anteriores, que presta por aquela razão não nos acompanhou e que olha à volta, olha para o que aí está e para aquilo que aí vem, para a situação de incerteza, de insegurança no sentido da vida e que volta a confiar em nós, porque sabe o que é que aqui está, a coerência, né, e a determinação. E isso está a ter efeitos. Há vários exemplos nesse sentido, muita gente que, olha, fez essa referência ao Manuel Carvalho da Silva, mas outras pessoas, né? E até movimentos interessantes de gente que, não sendo do PCP, não sendo do Partido Ecologista aos Verdes, que tem iniciativa própria até de contactar outros para apoiar, para estar presente, para participar. Nós estamos a procurar alargar a nossa base política de apoio social, mas também política de apoio e posso dizer que estamos a ter sucesso nessa batalha. Ora, vamos terminar já com... está, foi rápido. Foi rápido, mas aqui o já está foi no bom sentido. Não foi o já está da outra coisa. Vamos terminar com a pergunta com que geralmente terminamos a comissão política semanal, que é... E, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única preocupação. Paulo Raimundo, o que é que não lhe sai da cabeça? Pode ser duas coisas. Pode. Muito rápido. Olha, uma, estávamos aqui há pouco a falar, é uma certa farfalheira da minha filha, está com bronquiolite e, portanto, aquele é muito incomodativo. Da mais nova? Da mais pequenina, é muito incomodativo. Não é para mim incomodativo do ponto de vista do... Claro. Mas pronto, está melhor. E a segunda foi uma senhora agora na quinta-feira antes da Páscoa. Aproveitei os dias para dar uma voltinha nas compras, a chover, saí do não sítio. Para de chover? Não parou de chover, no sítio onde vinha. Portanto, eu com os 2 sacos, com a minha outra filha, com os 2 sacos, e veio uma senhora muito emocionada, que vive ao pé de mim, mas nunca nos tínhamos cruzado, e abraçou-se muito emocionada e só dizia força, 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 e foi-se embora. E olha, vai de encontro que estávamos a falar há pouco. Ela não me disse mais nada, só me disse 3 vezes força, 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 com um grande abraço, lágrimas nos olhos, se calhar a terra da chuva, às tantas podia ser da chuva, mas e isso não só não sai da cabeça, como dá força para resolver também o outro problema
da farfalheira da minha filha que é preciso resolver. Muito obrigada, Paulo Raimundo. Foi um gosto tê-lo aqui. Obrigada. A Comissão Política volta nos próximos tempos, seja em versão ordinária, seja em versão extraordinária. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.